2016 foi um ano muito marcante para o esporte brasileiro. Um ano em que o Brasil sediou uma das edições das Olimpíadas de Verão. O desempenho do Brasil nesses jogos nem sempre é tão satisfatório como o país espera. O Brasil terminou em 13º lugar com 19 medalhas, enquanto os Estados Unidos terminou em primeiro lugar com 121 medalhas. Um dos destaques das competições deste ano no Brasil foi um maratonista jamaicano chamado Usain Bolt, um velocista que, segundo os seus próprios recordes, é o homem mais rápido do mundo. Um de seus recordes afirma que ele percorre 100 metros em pouco mais de 9 segundos. Há quem diga que não é todo carro que percorre essa distância nessa velocidade. Porém, pouco antes das Olimpíadas no Brasil, o Bolt fez uma declaração. E ele falou a seguinte frase: estou cansado. E depois dos jornalistas continuarem indagando o velocista, e depois, o que você vai fazer depois das Olimpíadas do Brasil? E olha a resposta dele ao jornalista: serão os meus últimos Jogos Olímpicos. Seria muito difícil para mim continuar mais 4 anos, permanecer motivado, especialmente se eu conseguir todos os meus objetivos no Rio de Janeiro. O maior velocista do mundo, o homem mais rápido do planeta Terra na atualidade, anuncia sua aposentadoria aos 29 anos de idade porque está cansado. Eu acredito que tem pessoas aqui de 10 anos de idade que estão cansados. Eu acredito que existem pessoas que têm 15 anos e também estão cansados. Não vou falar dos que têm 30, 40, 50, 60, 70. Vocês deixam traspassar e estão cansados. Todos nós estamos cansados. Mas o que tudo isso tem a ver com uma semana de oração? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que as pessoas cansam de buscar a Deus? Por que as pessoas cansam de uma maratona espiritual? Eu gostaria de trazer aqui 4 motivos bem atuais que fazem as pessoas cansarem de buscar a Deus. O primeiro motivo que eu encontro na igreja moderna é que as pessoas cansam de buscar a Deus porque primeiramente elas estão cansadas da igreja. O homem atual está cansado de igreja. E não é o Valtinho que está dizendo isso. É o censo do IBGE 2010. No censo do IBGE de 2010, apareceu um dado que nunca tinha aparecido em nenhum outro censo do IBGE. Apareceu 9 milhões, deixa eu dar um dado bem preciso, 9 milhões 218 mil pessoas que se intitulam crentes, mas que não vão em igreja nenhuma. São os desigrejados. O povo brasileiro está cansado de igreja. E o censo diz que em 2010 havia 9 milhões 218 mil pessoas que se intitulavam cristãs, mas não iam em igreja alguma. E há quem trabalha com a hipótese de que daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, no censo de 2020, lembrando que um censo acontece de 10 em 10 anos, no censo de 2020, há quem trabalha com a hipótese de que vai existir entre 15 e 20 milhões de pessoas
pessoas brasileiras que se dizem cristãs, mas que não vão à igreja. O brasileiro está cansado de igreja. Muitos se afastam por divergências com os líderes espirituais. Muitos se afastam por divergências entre irmãos. Muitos se afastam por divergências de metodologia de trabalho. O mundo cristão como conhecemos hoje, o mundo cristão como você conheceu quando você era criança, pode ser que não exista daqui a 20 anos. Porque muitas pessoas estão cansadas de igreja. E um dos motivos porque eu encontro que as pessoas também cansam de buscar a Deus é porque muitas estão cansadas de suas igrejas. Um outro motivo que eu encontro na igreja moderna é que muitas pessoas deixam de buscar a Deus ou se cansam de buscar a Deus porque elas estão cansadas de receber críticas. Todos são criticados. Todos criticam. Eu li uma frase esses dias que me chamou bastante a atenção e falava sobre crítica. Se você não quer ser criticado, eis a solução. Não faça nada, não fale nada, não seja nada. Eis a solução para quem não quer ser criticado. A maioria das pessoas que não são criticadas, elas passam por alto facilmente. São pessoas em que o mundo diz elas serem irrelevantes. Mas a parte mais complicada da crítica é que a crítica mina a boa vontade de trabalhar. Você que monta um coral na igreja, você que monta um conjunto, você que se prepara para trazer uma palavra de Deus, uma mensagem, você que se prepara para colaborar no som, na mídia, na limpeza da igreja, quando você recebe as críticas, isso mina a sua vontade de buscar a Deus. E existem pessoas que estão cansadas de buscar ao Senhor. Existem pessoas que estão cansadas de buscar a Deus porque estão cansadas de receber críticas. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar como obreiro em uma cidade em Santa Catarina. E nesse tempo em que passamos lá, nós conhecemos uma pessoa muito importante, uma jovem de 18 anos, muito valorosa. E como na igreja da qual fazíamos parte, era uma igreja que tinha dificuldade de mão de obra para pregar na igreja, aquela menina veio e supriu todas as necessidades que a nossa igreja precisava como um pregador. E aquela menina pregava não apenas numa quarta-feira, ela passou a pregar no domingo, ela passou a pregar no sábado, tinha semana que ela pregava 3 vezes na semana. Aquela menina supriu todas as necessidades de pregador que a nossa igreja estava naquele momento. Mas os pais daquela menina não eram da igreja. E de tanto criticar aquela jovem, aquela moça, dizendo que a saia dela era horrível, dizendo que não comer carne era uma bobagem de uma certa classe de pessoas, aquela menina decidiu abandonar a igreja e hoje já não faz mais parte do hall de membros daquela comunidade. Isso quer dizer que existem pessoas que estão se distanciando de Deus porque estão cansadas de receber críticas ao trabalharem para Deus. Talvez tenha alguém aqui assim, que batalhou, lutou, cansou de trabalhar por Deus, de tantas críticas que recebeu. Às vezes quando eu olho para uma igreja, eu vejo tantas pessoas que poderiam estar pregando, cantando, recolhendo uma oferta, ministrando os minutos missionários, cuidando de doentes, indo junto com o obreiro e o pastor fazendo visitas, mas não vão porque são criticadas.
E muitas preferem sentar no banco e não serem criticadas. Existem pessoas que estão abandonando a busca ao Senhor porque estão cansadas de receber críticas. Existem aqueles também que estão cansados de buscar ao Senhor porque estão cansados de não verem resultados. Ninguém entra numa empreitada para perder. Ninguém entra num negócio para dizer bem assim: se não der certo, eu vou ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. Não obter bons resultados faz nos achar que algo deu errado, né? Faz nos pensar assim: eu me empenhei para isso, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, por que deu errado? E o mais incrível, quando os resultados não acontecem, é que nós sempre vamos achar alguém para colocar a culpa. Nós sempre vamos achar algo a que culpar. É o sistema de trabalho que não dá certo, é o fulano de tal que não colaborou, é a pessoa que poderia ter feito isso e deixou de fazer. Hoje eu tive acesso a 2 dados que para mim são relevantes para a nossa história como comunidade cristã. No triênio passado, uma de nossas associações aqui da União Sul Brasileira, depois de trabalhar arduamente, ela conseguiu batizar 358 pessoas. Depois de 3 anos de trabalho, muitos obreiros empenhados, pastores empenhados, uma associação administrativa atrás também empenhada. Chego a dizer que milhares de reais envolvidos, e uma de nossas associações consegue batizar 358 pessoas. Há quem diga que é um número muito pequeno, há quem diga que esse número é um fracasso. Eu conheço pessoas que estão desanimadas porque essa associação batizou só 358 pessoas. Mas alguns dias atrás eu estava visitando um dos irmãos e eu ouvi um dado que para mim, como amante da história, é maravilhoso. Um dos nossos missionários que foi ao Japão, o irmão Noboru Sato, parente de muitos dos irmãos aqui da igreja, passou 12 anos no Japão, trabalhando muito, pregando dia e noite, cantando sozinho muitas vezes, talvez até esquecido. E depois de 12 anos, o fruto do trabalho dele eram 8 pessoas batizadas. Depois de 12 anos de trabalho, 8 pessoas batizadas. Quantos de nós ainda acharíamos que essa missão foi um sucesso? Muitos estão cansados de buscar ao Senhor porque não veem os resultados do jeito que quer. E por não ver os resultados do jeito que quer, você começa a culpar as pessoas. É o sistema, é o pastor que não visita, é o obreiro que não faz nada, é o método que sempre deu errado. E quando eu não vejo os resultados, eu me canso, porque eu passo a entender que todo o meu esforço é um fracasso. Mas existem também aqueles que estão cansados de buscar, porque estão cansados de compromissos. Ernesto Guevara falou a seguinte frase: ser jovem e não ser revolucionário é contradição genética. Ou seja, um jovem, para ter a sua genética em dia, o que ele precisa ser? Agitadão. 220, 360 na energia. Precisa ser agitadão. E quando nós acompanhamos os movimentos culturais do mundo, nós vimos que o mundo está caminhando, os jovens estão tomando conta, e aquilo que na década de 80
de 90, era a geração Coca-Cola que o Renato Russo cantava. Hoje é a geração que está fazendo de tudo para que os compromissos morais, de gênero, os compromissos familiares se tornem em mero conto da carochinha de algumas igrejas. O movimento hippie, geração Coca-Cola, não sei o que moderno, não sei o que pós-moderno, tudo isso derruba o senso de compromisso que a maioria dos jovens tem hoje. A cultura do descompromisso é tão forte que não é difícil você parar para ouvir uma música onde o autor da música canta: eu não sou de ninguém, eu me cansei de compromisso. Não é incomum, não é difícil você encontrar. Alguns estão de saco cheio de viverem embaixo de regras e preferem viver o descompromisso da descrença na busca por Deus. Muitos se cansam de buscar a Deus e por isso não querem compromisso. A nossa sociedade vive de saco cheio de muita coisa. É tanta corrupção, é os políticos que não conseguem alcançar o que prometeram, é a hipocrisia da maioria das pessoas, é a hipocrisia de uma sociedade que cobra dos outros, mas não conseguem cobrar de si mesmo. Mas eu sei de uma coisa que ninguém se cansa de fazer, e essa coisa você faz desde que nasceu, e se eu te perguntar hoje, eu tenho certeza que você não se cansa de fazer. Vocês não se cansam. Tem alguém aqui que cansa de comer? Quem está cansado de comer aí, levanta a mão. Está cansado de comer? Hoje, amanhã esse cansaço vai continuar? Amanhã você vai precisar comer de novo, né? Por que nós não nos cansamos de comer? Eu achei muito legal a exegese que um amigo fez. E ele comparou o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 18, onde Jesus fala bem assim: ei, eu estou aqui batendo na porta do seu coração, e se você abrir, o que eu vou fazer? Eu vou entrar. E o que Jesus lembrou nesse momento? Ele lembrou de comer. Ó, se você deixar eu entrar na sua casa, eu vou aproveitar a hora da refeição para a gente trocar uma ideia. Por quê? Porque comer é essencial. E porque comer ninguém se cansa. E a partir do momento de que você não se cansa para comer, e a partir do momento que você abre a porta do seu coração para Jesus, você vai estar comendo junto com quem? Junto com Jesus. E se você come junto com Jesus, você nunca vai se cansar de buscar a Jesus. O alimento, meus amigos, meus irmãos, está presente em todos os bons momentos. Quando você liga para um amigo para matar a saudade, e vocês marcam a noite em um lugar, é para quê? É para comer. Quando alguém faz aniversário, manda uns convitinhos para os irmãos da igreja ou para os amigos, para quê? Para comer. Qual é a melhor hora do casamento? A hora da comida. Nós gostamos de comer, nós não nos cansamos de comer. Por quê? É um evento social, é interação. E Jesus diz de uma forma tão carinhosa, tão maravilhosa: ei, eu estou aqui batendo na porta do seu coração, abra que eu quero comer junto com você. Porque se você comer junto comigo, você não vai cansar de me buscar. Quando eu olho os heróis da fé, eu não vejo eles cansados. Quando eu olho os heróis da fé, eu vejo tantos que correram, mas não se cansaram. Eu vejo homens que pregaram a noite toda e não se cansaram. Eu vejo homens que andavam milhares de quilômetros para pregar para uma pessoa só e não se cansaram.
Eu vejo Jesus desviando toda a rota de viagem, apenas para dizer para a mulher samaritana que ela era importante e não se cansou. E quando eu abro a minha Bíblia em Hebreus capítulo 11, e leio do verso 32 ao verso 38, não tem como eu achar que eles eram preguiçosos, ou eu achar que eu não posso ser como eles. Olha só o que Hebreus capítulo 11, o verso 32 ao 38 fala. Depois de ele falar de várias pessoas que tinham feito isso pela fé, feito isso pela fé, feito isso pela fé, olha como que ele conclui. Eu poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiças, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios, ameaças de mortes, transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e sim, algemas e prisões. Nós temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu. Vivendo como podiam, nas periferias cruéis desse mundo. Quem aqui teve um parente cerrado ao meio? Quem aqui sofreu naufrágio 3 vezes? Quem aqui andou a pé 100 quilômetros para dizer para alguém que Jesus era importante para ele? E aí eu quero te fazer a pergunta: por que estamos cansados de buscar ao Senhor? Eu só encontro uma resposta: eu não estou abrindo a porta do meu coração para Jesus comer comigo. E por eu não estar abrindo a porta do meu coração para Jesus comer comigo, eu não consigo ter fé, eu não consigo acreditar. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava sentado há alguns anos atrás de onde o Fernando está sentado, e eu comentei com a irmã do lado alguma coisa, e a irmã me falou um texto que nunca mais saiu da minha mente, um texto maravilhoso. Não temos o que temer, a menos que nos esqueçamos do quê? Como Deus nos guiou no passado. Esse texto nunca mais saiu da minha mente. Eu só me canso quando eu esqueço o que Jesus fez por mim no passado. Eu só não abro a porta do meu coração para Jesus quando eu esqueço o que Jesus fez por mim no passado. Eu só me canso da igreja quando eu esqueço o que Jesus fez por mim no passado. Eu só me canso de trabalhar por Cristo quando eu me esqueço do que Ele fez por mim no passado. E para aqueles que estão cansados, eu gostaria de convidar nesse momento a dobrar o joelho, e você vai fazer a sua oração, e você vai dizer para Deus por que você está cansado de buscar Ele. E eu tenho certeza que você vai levantar dessa oração diferente, porque eu espero que Deus te diga: existe uma geração diferente, que não se cansa em me buscar. Vamos dobrar os nossos joelhos agora, e cada um vai falar para Deus o motivo por que eu canso.